Bom, então, a gente vai fazer o seguinte hoje. A gente vai aqui nessa aula fazer algumas questões da prova DEAR. As questões são dos últimos 2 anos e são todas questões de geometria espacial. Bem, vamos lá. De início aqui, nós temos a questão 64 da prova. Acredito que essa aqui tenha sido da prova mais recente da EA. Ele fala o seguinte: dado um cone circular reto de 9 centímetros de altura e de raio da base medindo Rzão, retira-se um cone também circular reto de 3 centímetros de altura e de raio da base medindo Rzinho centímetros, conforme representado na figura. Se Rzão é igual a 3Rzinho, o volume do sólido que restou é πrzinho quadrado centímetros ao cubo. Note que ele fala aqui πrzinho quadrado, ou seja, ele fala pra gente aqui Rzão e fala pra gente aqui também Rzinho. A resposta vai ficar em função de Rzinho. A gente não vai conseguir encontrar o volume de fato. A gente não vai, por exemplo, se encontrar que o volume é 2 litros, 5 litros. A gente vai, na verdade, encontrar algo em função desse raiozinho aqui. Bem, vamos aqui voltar para a questão então. Ele fala que o cone circular reto tem 9 centímetros de altura. De fato, tudo isso aqui vale 9 centímetros. Nós temos aqui 3 centímetros mais 6 centímetros. Talvez não esteja dando para enxergar direito. 3, 6. E ele fala pra gente que esse raio aqui mede Rzão. Em seguida ele fala: retira-se um cone também circular reto de 3 centímetros de altura. Ele retira esse cone aqui de cima, de raio Rzinho, conforme representado na figura. Se Rzão é igual a 3Rzinho, o volume do sólido que restou é. Bem, ele não precisava ter dado pra gente essa informação aqui. Por quê? Isso aqui a gente consegue tirar da semelhança de triângulos. Olha só. Nós temos aqui, vou desenhar aqui à nossa direita. Nós temos aqui o cone. Nós sabemos que o raio do cone maior vale Rzão. E ele retira daqui um cone cujo raio, esse raiozinho aqui, vale Rzinho. Então temos aqui Rzão e temos aqui um Rzinho. Sabemos que todo o cone mede 9 centímetros de altura. E a alturinha aqui desse conezinho mede quanto? Mede 3. Se fizermos aqui semelhança de triângulos entre o conezão e o conezinho, o que nós vamos ter? Ó, a altura do conezão, que eu vou chamar de Hzão, dividido pela altura do conezinho, vai ser o quê? O raiozão dividido pelo raiozinho, por semelhança de triângulos. Qual é a altura do conezão? Vale 9. A altura do conezinho vale 3. Rzão é o que a gente quer descobrir e Rzinho também, né? A gente não tem nenhum desses valores. Note que eu posso agora simplificar 9 por 3, isso aqui dá 3. Então, 9 dividido por 3, isso aqui dá 3. Vamos ter, jogando esse Rzinho para o outro lado, multiplicando, que Rzão é igual a 3Rzinho. Opa, 3Rzinho. Então, isso aqui é uma coisa que a gente poderia ter descoberto desde o início. A questão não precisava ter nos dado. Bom, vamos lá. Ele pergunta o volume do sólido que restou, ou seja, essa parte cinza aqui da figura. Como é que a gente vai fazer para descobrir isso? Eu sei que o volume do sólido, vou chamar de volume total, do sólido grande, do cone grande, é 1/3 da área da base vezes a sua altura. Então, vou botar assim, Hzão. Então, vai ficar 1/3 da área da base é π Rzão ao quadrado, porque a área da base é de uma circunferência, isso aqui é a área da base, vezes a sua altura. Eu estou falando da altura do cone grandão, então a altura do cone grandão é 9. Nós temos então que o volume total, ou seja, o volume do cone grande, vai ser 9 dividido por 3, dá 3, então vai ficar 3πr ao quadrado. Então, vou botar aqui, ó, que o volume total é 3πrzão ao quadrado. Também sabemos o seguinte, que o volume do conezinho, vou escrever assim, ó, volume do conezinho, volume retirado, volume removido, que eu vou chamar de Vzinho, é o quê? Também é 1/3 da área da base vezes a altura do conezinho dessa vez. Bom, então vai ficar 1/3, a área da base do conezinho é π Rzinho ao quadrado, lembrando que isso aqui vem
devido ao fato de que a base do cone é uma circunferência, vezes a alturinha. A alturinha do conezinho é 3. Então temos o quê? Que o volume do conezinho, 3 corta com 3, né? Aqui, ó, 3 cortando com 3. 3 corta com 3. O volume do conezinho vai ser o quê? Apenas πrzinho ao quadrado. Ficou dessa forma. O que ele pede pra gente é o quê? O que ele pede pra gente é que o volume, ele pede pra gente o volume que resta, né? Então, o volume que restou é o volume total menos o volume retirado. Então, o volume que restou é o volume total menos o volume retirado, esse volumezinho. Vai ficar, então, 3πrzão ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Entretanto, a gente concluiu, e a questão também nos deu, que Rzão e Rzinho tem uma certa relação. Rzão vale o quê? Rzão vale 3Rzinho. Então vai ficar 3Rzinho ao quadrado menos πRzinho ao quadrado. 3 vezes 3. Opa, isso aqui é 3 vezes 27, correto? Porque aqui eu tenho 3 ao quadrado. Então vai ficar 3 vezes 9 dá 27. πRzinho ao quadrado menos πRzinho ao quadrado. Isso aqui dá 26 πRzinho ao quadrado. Isso aqui, então, nos dá a letra C. Então, gabarito letra C. Tá bem aqui. Bom, vamos aqui agora. Vendo aqui se tem alguma dúvida. Em caso de qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem aqui. Eu tô vendo. E caso você queira, caso você esteja assistindo isso aqui no YouTube, caso você queira participar dessas aulas, vou deixar um link aqui embaixo para você acessar o nosso grupo do WhatsApp e participar das aulas. Vamos lá. Ele fala o seguinte. Na questão 61. Uma pirâmide quadrangular retangular tem 260 centímetros de área lateral e 13 centímetros de apótema. Assim, o volume dessa pirâmide é... Bom, o que ele está falando para a gente é o seguinte, que nós temos uma pirâmide quadrangular. Então, vamos desenhar aqui, ó. Caso você tenha possibilidade de desenhar isso aqui com esquadro, régua, tente. Por quê? Porque o seu desenho vai ficar muito mais fácil de entender. Então, vou desenhar aqui a nossa pirâmide. Essa aqui é a base da pirâmide. E para você encontrar aqui o centro da pirâmide, faça algo também bonito. Olha só, ligue aqui seus vértices. Encontramos aqui algo que seria aproximadamente o centro da pirâmide. Vamos agora puxar aqui a altura. E vamos terminar aqui o desenho da pirâmide. Basta que eu agora conecte aqui o vértice da altura até os vértices da base. Numa prova como é a AR, que é uma prova extensa e que você tem pouco tempo, você ficar desenhando sempre pode ser prejudicial. Entretanto, caso você esteja aprendendo agora, principalmente a parte de geometria, é muito interessante que você desenhe. Ou agora, só fazer aqui alguns tracejados, perfeito. Bem, ele fala pra gente o seguinte, que a área lateral, vou escrever aqui, ó, que a área lateral é de 260 centímetros quadrados. Ele fala que o apótema é de 13 centímetros. Ele pergunta agora o volume da pirâmide. Bem, para que a gente consiga calcular essa área aqui, o que que eu faço? Para descobrir a área, eu pego a base desse triângulo aqui, multiplico pela sua altura, vou descer aqui a altura do triângulo, multiplico pela sua altura, lembrando que, dado que a altura aqui faz 90 graus. Então, para descobrir a área, eu faço base. A área lateral vai ser base vezes altura sobre 2, dado que essa aqui é a altura. Porém, isso aqui me dá a área apenas de um lado, de uma das faces. Mas ele fala que a área lateral vale 260. A área lateral é eu pegar uma face e multiplicar por 4. Então, temos que a área lateral vale 2 vezes base vezes altura. Bem, porém, ele fala pra gente que a área lateral vale quanto? Vale 260. Então, estamos aqui caminhando bem. Agora, se eu descubro a base, eu consigo descobrir a altura. E se eu descubro a altura, eu consigo descobrir a base. Basta eu isole um deles. Ele fala pra gente essa informação aqui, olha, que o apótema vale 13 centímetros. E o apótema é justamente essa distância aqui, ó, entre o vértice e uma das
e aqui, ó, e uma das bases uma das faces. Então, essa aqui, na verdade, que eu tô botando aqui em laranja, esse aqui é o apótema. Nesse caso, esse aqui vai ser a nossa altura, não é? Então, a nossa altura vale quanto? A nossa altura, nesse caso, vale 13 centímetros. Então, temos aqui que 2 vezes base vezes altura, que é 13, vale 260. Olha que só que interessante. 2 vezes 13 é 260. Opa, é 26. Então, joga esse 26 que está multiplicando por outro lado, dividindo. Vamos ter 260 dividido por 26. Isso aqui nos dá 10 centímetros. Então, descobrimos que a base de um dos lados aqui, de uma das faces, vale 10 centímetros. Ótimo. Porém, ele não me pergunta qual vale a base. Ele pergunta, na verdade, o volume da pirâmide. Para eu descobrir o volume, eu faço 1/3 da área da base, agora da pirâmide, ou seja, eu quero saber essa área aqui da pirâmide, vezes a altura da pirâmide. Então, vou botar aqui, ó, essa alturona aqui, essa é a altura da pirâmide. Agora, eu tô falando o volume da pirâmide. Bom, a área da base aqui, como é que eu faço para calcular? A área da base, basta que eu pegue o quê? Basta que eu saiba isso aqui. E eu sei isso aqui. Por quê? É o mesmo, não é? B. Então vai ficar, ó, a área da base. Vou botar aqui, ó, 1/3 vezes a área da base é B vezes B, não é? Base vezes altura. Nesse caso, então, vai ser 10 vezes 10. Então, isso aqui foi a área da base. Vezes a altura do triângulo. Opa, a altura da pirâmide. Eu quero agora descobrir essa altura. Como é que eu faço para descobrir essa altura? Olha só. Eu sei que essa base toda vale 10. Mas se eu ligar daqui até aqui, vale metade da base. Isso aqui vale 5. Então eu tenho um triângulo de hipotenusa 13, cateto 5 e a altura que eu quero descobrir. Basta que eu faça agora, vou botar aqui Hzão, que eu ainda não sei quanto é. Basta que eu faça agora o teorema de Pitágoras para eu descobrir. Então, fazendo aqui agora o teorema de Pitágoras, para descobrir o Hzão, olha só, não sei quanto vale Hzão, quero descobrir através do teorema de Pitágoras. Sei que 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais Hzão ao quadrado. Dessa forma, a gente acha que Hzão vale 12 centímetros. Perfeito. Então, basta que você pegue esse 12 e jogue aqui. Então vai ficar como? Olha só. Volume é igual a 1/3. 10 vezes 10 dá 100. Vezes Hzão é 12. Bom, 12 sobre 3, isso aqui dá 4. Então vai ficar o quê? 4 vezes 100, 400 centímetros cúbicos. Gabarito letra D. Perfeito. Então agora, vamos para mais uma questão. Estou vendo aqui que não tem nenhuma dúvida. Vamos lá. Ele fala o seguinte pra gente na questão 65. Um objeto metálico maciço é formado por um cilindro circular reto, de raio da base medindo R, Rzão, e H de altura, justaposto a duas semisferas de raio Rzão, conforme a figura dada. Se o objeto tem 13 centímetros de comprimento e 78 pi centímetros quadrados de área total, então o valor de H é quanto? Bem, o que ele está falando para a gente é que temos aqui um cilindro, que é essa parte aqui no meio, e duas semisferas, não é? Que ele bota aqui, ó, são duas semisferas. Ele já fala para a gente que o comprimento desse objeto aqui, esse comprimento total, vale 13. Mas note que esse comprimento todo vale daqui até aqui em cima, vale R. Esse tamanho todo aqui, ó, vale H. Daqui até aqui embaixo, também vale R. Então, esse comprimento todo vale R mais H mais R. E esse comprimento todo vale o quê? Vale 13. Então, o que nós temos? Que R mais H mais R vale 13 centímetros. Ou seja, 2R mais H é igual a 13 centímetros. Vou botar apenas 13. Então, temos aqui essa nossa primeira equação. Além disso, ele fala que a área total é de 78 pi centímetros quadrados. Como é que eu calculo a área? Ele fala a área total, não é isso? Como é que eu calculo, então, a área total? A área total é a área desse cilindro aqui, a área desse cilindro, mais a área dessa semisfera, mais a área dessa semisfera. Bem, a área de duas semisferas é a área de uma esfera. Então, o que eu quero é
a área do cilindro mais a área de uma esfera. Bom, como que eu calculo a área do cilindro? O cilindro, caso você não lembre, vou desenhá-lo aqui, ó. O cilindro, eu posso enxergá-lo da seguinte forma. Vou fazer aqui um pouco melhor. Temos aqui um cilindro. E eu posso vir aqui e cortar esse cilindro. Vou cortar esse cilindro ao meio. É como se você tivesse uma folha de papel. Corta essa folha de papel ao meio. O que você vai acabar tendo? Você vai acabar, quando você abre a folha de papel, você acaba tendo, na verdade, uma folha que antes era um cilindro, agora está planificada. E como é que você calcula? Como é que você consegue calcular? Vou apagar aqui. Como é que você consegue calcular essa área aqui? A área do cilindro é justamente essa basezinha vezes essa altura. E a altura do que você acaba tendo, a altura do seu retângulo, é a mesma altura do cilindro. Agora, como é que você vai fazer para calcular a base? Para se calcular a base, você pega isso aqui tudo. O que você fez? Pegou isso aqui tudo e colou, né? Você foi lá, deu uma volta e colou. Então, isso aqui acaba virando uma circunferência. Então, eu quero descobrir, na verdade, o comprimento de uma circunferência. E eu já sei que essa circunferência aqui, olha só, eu sei que essa circunferência tem raio Rzão. Então, o comprimento da base é justamente o comprimento de uma circunferência, que é 2πr. Perfeito. Então, para você descobrir a área do cilindro é o quê? Base vezes altura. Só que a base é 2πr e a altura é h. Então, temos aqui, ó, que a área do cilindro vale o quê? 2πrh mais a área da esfera. A área da esfera é 4πr ao quadrado. Tudo bem? Então, isso aqui é do cilindro, isso aqui é da esfera. Bem, ele fala pra gente que essa área total, vou escrever aqui, ó, ele fala pra gente que a área total vale 78 π centímetros quadrados. O que isso aqui quer dizer pra gente? Se a gente tem que a área total vale isso e a área total vale isso, então essas duas coisas que eu acabei de indicar aqui são iguais. Então nós temos que 2π Rzão-H mais 4π Rzão ao quadrado é igual a 78π. Note que logo de cara eu posso cortar o π, né? Π, posso cortar. Fico então com 2R vezes H, Hzão, né? 2R vezes Hzão, mais 4Rzão ao quadrado igual a 78. Bem, eu tenho aqui duas incógnitas, né? R e H. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para uma das minhas equações, que é essa daqui, é a única que eu tenho, para tentar utilizá-la aqui nessa equação que eu acabei de chegar. Olha só, eu vou então substituir o valor de H. 2R vezes H. Quanto vale H? Dessa equação que nós temos aqui em cima, H vale o quê? 13 menos 2R. Esse é o valor de H. Vou jogá-lo aqui. H vale 13 menos 2R. Esse é o valor de H. Mais 4Rzão ao quadrado igual a 78. Agora vamos aplicar aqui a distributiva. 2R vezes 13. 2R vezes 13 dá 26R. 2R vezes menos 2R dá menos 4R ao quadrado. Esse 4R ao quadrado já tinha. E note que eu posso cortar então, né? 4R menos 4R, cortei. Ficou então que 26R é igual a 78. R vai ser, então, vou fazer 78 dividido por 26. Isso aqui dá 13, opa, 3, dá 3. 3 centímetros nesse caso. Então, descobrimos que o R vale 3 centímetros. Mas nós não queremos o R. O que ele pede pra gente é o valor de H. E o H, olha só, já descobrimos o valor de R, não é? O H é 13 menos 2R. Então, vou fazer aqui embaixo. H é 13 menos 2R. Então, vai ficar 13 menos 2 vezes o R. Só que o R vale 3. Ficou, então, 13 menos 6. 13 menos 6 vai dar 7. 7 centímetros. Gabarito letra D. Perfeito.
Então, não há nenhuma dúvida, vamos continuar aqui. Ele fala o seguinte pra gente, olha só, ele fala pra gente o seguinte: um prisma hexagonal regular tem 5 centímetros de altura e 30 raiz de 3 centímetros cúbicos de volume. A área lateral desse prisma é, bem, ele fala então pra gente que nós temos um prisma hexagonal regular, ou seja, nós temos um hexágono regular. Ele fala que esse prisma tem 5 centímetros de altura. Dado que o prisma é um pouquinho mais difícil de desenhar, não vai ficar tão bom, mas vamos tentar. Esse aqui é o nosso prisma. Ele fala pra gente que ele tem 5 centímetros de altura. Então, o prisma é o quê? Você pega essa área aqui e faz aqui várias retas paralelas. Olha só, fazendo aqui várias retas paralelas. Tá assim, ó. Caso você tenha regra e compasso, isso aqui vai ser uma coisa muito boa para você fazer. Caso você também tenha a par de esquadros, é excelente. Então, agora eu vou copiar aqui, colar aqui em cima. Perfeito. Esse aqui é o nosso prisma. Apenas vou pontilhar aqui algumas arestas. Tá, beleza. Acho que assim já tá legal. Ele fala o seguinte pra gente, que esse prisma tem 5 centímetros de altura. Então, uma dessas arestas aqui, todas na verdade, mas vou deixar aqui essa apenas em laranja, tem 5 centímetros. Aqui, ó, tem 5 centímetros. Ele fala que o volume é de 30 raiz de 3 centímetros cúbicos. Ele pergunta pra gente a área lateral. Bem, o que ele quer da gente é a área lateral. Área lateral o que, gente? Se eu pego essa base aqui, ó, se eu descubro o tamanho dessa aresta aqui, que eu vou chamar de Bzinho, para descobrir a área de uma das faces, vai ser Bzinho vezes 5, correto? Isso aqui vai ser a área de uma das faces. Porém, eu tenho 6 faces, então Bzinho vezes 5 vezes 6. Essa é a área lateral, é o que a gente quer descobrir. Então, para a gente descobrir isso, eu preciso saber o valor de B. Bom, o que ele nos deu aqui foi o volume. E para calcular o volume do prisma, nada mais é que a área da base vezes a sua altura. Quanto que vale a área da base? Bem, como eu tenho aqui um prisma hexagonal, a área da base é a área de um hexágono. A área de um hexágono é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Porém, nesse caso eu estou dizendo que vale, que o lado do hexágono vale o quê? Vale B. Então vai ficar, na verdade o que eu falei foi a área de um triângulo regular. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a área de um triângulo regular. Porém, um hexágono é formado por 6 triângulos regulares. Então vamos buscar isso aqui por 6. Perfeito. Isso aqui que eu acabei de escrever é a área, aqui ó, do prisma. Isso aqui vezes a altura tem que ser o volume, correto? Então tem que ser o volume, e a altura eu conheço, né? A altura vale 5. Tem que ser o volume e é 30 raiz de 3 centímetros cúbicos. Eu posso já de cara cortar o raiz de 3. Uma coisa que também posso fazer é o seguinte: 6 vezes 5 dá 30. Então 6 vezes 5 dá 30, cortei. Ficou o quê? O que que me sobrou? Que B ao quadrado vale 4. Então, B é igual a 2 centímetros. Isso aqui foi o que a gente acabou de concluir. B é igual a 2 centímetros. Agora, basta que eu pegue esse valor de B e jogue aqui. Então, vamos lá. A área lateral é B vezes 5 vezes 6. B, que é 2, vezes 5 vezes 6. 5 vezes 6, isso aqui dá 30, vezes 2 dá 60. Como a gente está falando de área, centímetros quadrados. Ele pergunta aqui, ó, a área lateral, então vai ser aqui, ó, letra B. Vamos continuar aqui. Um cilindro de volume 21 pi centímetros cúbicos e raio da base 2 centímetros é seccionado por um plano paralelo à sua base no ponto equivalente a 2/3 de sua altura, gerando dois outros cilindros, um maior e outro menor. Dessa forma, a área total do cilindro menor é... Bom, vamos lá. Ele fala pra gente, então, temos um cilindro de 21 pi centímetros cúbicos. Vou desenhar aqui o cilindro. O cilindro está aqui.
fala que seu volume, vou escrever aqui, ó, é de 21 pi centímetros cúbicos. E fala que o raio da base vale 2, então vou botar aqui, ó, que o raio da base, esse tamanhozinho aqui, ó, vale 2, o raio vale 2. Ele fala que é seccionado por um plano paralelo à sua base, no ponto equivalente a 2/3 da sua altura. Então, dado que isso aqui tudo é a sua altura, onde é 2/3 da sua altura? A gente divide isso aqui por 3, e aqui, ó, aqui é 2/3 da altura. Então, ele vai ser seccionado bem aqui. Então, vai passar um plano bem aqui. Ó, foi seccionado aqui, num ponto equivalente a 2/3 de sua altura. Então, vou dizer que isso aqui vale o quê? 2/3 de Hzinho. Eu fui lá e já marquei aqui que Hzinho é toda a sua altura. Então, marquei aqui que isso aqui vale 2/3 de Hzinho. Esse tamanho aqui é 2/3 de Hzinho. Ele fala que gera dois outros cilindros, um maior e outro menor. De fato, ó, um maior, que é esse aqui embaixo, e outro menor, esse aqui em cima. Dessa forma, a área total do cilindro menor. Então, eu quero saber a área desse cilindro aqui. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode fazer isso aqui da seguinte forma. Eu sei que o raiozinho desse cilindro, o raiozinho do cilindro maior vale 2. Então, eu posso descobrir, por exemplo, o raiozinho. Posso descobrir quanto vale o Hzão. E depois eu descubro 1/3 do Hzão. E agora eu não tenho mais um cilindro todo. Eu tenho agora um cilindro de altura 1/3 de Hzão, mas o raio continua sendo 2, né? Esse raio aqui continua sendo 2. Então é isso, eu vou descobrir a altura do cilindro aqui. Sabemos então que o volume do cilindro é o quê? A área da sua base vezes a sua altura. Mas a área da base do cilindro é o quê? Π r ao quadrado vezes a sua altura agora. Então isso aqui que eu marquei foi a área da base. Bem, ele fala para mim que o volume é 21 π centímetros cúbicos. Logo de cara eu posso cortar aqui o π. Ficamos apenas que Rzinho ao quadrado vezes H é 21. Porém, o Rzinho vale quanto? O Rzinho vale 2. Então, teremos que 2 ao quadrado vezes H é igual a 21. Então, H vai ser o quê? 21 dividido por 4, correto? Temos isso aqui. Isso aqui foi o volume. Volume é a área da base, πr ao quadrado, isso aí, vezes a altura, tá certinho. Então, vamos lá. Agora, a gente sabe que essa altura aqui, desse cilindrozinho, é 1/3 da altura que nós temos. Então, agora, para o cilindrozinho, que eu vou fazer todas aqui as minhas contas. Desenho aqui o cilindrozinho. Aqui, o cilindrozinho. A sua altura vale 1/3 dessa altura aqui, não é? 1/3 de 21 sobre 4. 1/3 disso aqui. Vou botar aqui, ó. H2. Isso aqui vai ser 1/3 dessa altura que nós temos. Vai ficar 7 sobre 4. Bem, e sabemos que o seu raio vale 2. Então, temos o quê? Que o seu volume... Opa, o que ele quer, na verdade, é a área, né? A área total do cilindro... Ah, sim, então nós queremos a área. Então, a área, na verdade, vai ser o quê? Vai ser... Aqui, ó. Desenhar aqui um cilindro. Já tem aqui desenhado o cilindro, mas não tem problema. Desenhar aqui mais um cilindro. Só pra gente ter aquela mesma discussão que a gente teve quase agora. A área desse volume... Opa, desse cilindro todo, o que eu posso fazer? Corto aqui no meio esse cilindro e planifico. Vai ficar aqui, ó, uma folha de papel. A área total dessa folha de papel, essa área aqui, é a área lateral aqui, ó, a área total desse cilindro, correto? Quase, porque ele fala aqui de área total, né? Então, ele também está considerando, quando ele fala área total, está considerando essa parte de cima e essa parte aqui de baixo, tudo bem? Então vamos lá. Bom, para descobrir a área da folha de papel, o que eu faço? Isso aqui a gente já viu que vale 2πrzinho. Essa altura não mudou. Então aqui continua sendo H2. Então a área lateral vai ser o quê? 2πrzinho vezes H2 mais essa é a área aqui de cima mais essa área aqui de baixo. Mais o quê? 2πrzinho ao quadrado. Vamos lá então fazer essa conta. Vai ficar o quê?
2π vezes Rzinho, o Rzinho vale 2 mesmo, vezes H2, porém H2 vale quanto? H2 vale 7 sobre 4, mais 2π vezes Rzinho ao quadrado. O Rzinho vale 2, lembrando que ele está ao quadrado. Olha só que interessante. 2 vezes 2 dá 4, cortei. Ficou então 7π mais 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8, então ficou 8π. 7π mais 8π é 15π, isso tudo aqui, como a gente está falando de área, centímetros quadrados. Isso aqui dá gabarito letra C, perfeito. Tô vendo aqui, nenhuma dúvida, tá tranquilo, perfeito. Vamos lá. Esse aqui já está se aproximando do final, temos poucas outras questões. Fala aqui nessa questão 72. Sejam E1 e E2 duas esferas de raio R1 e R2, respectivamente. Se R2 é raiz cúbica de 10 e se o volume de E2 é igual a 64% do volume de E1, então o valor de R1 em centímetros é quanto? Bem, olha só, nós temos duas esferas de raio R1 e R2. Ele fala que o raio 2 da segunda esfera é raiz cúbica de 10 centímetros. Ele fala que o volume da esfera 2 é o quê? 64%, ou seja, 64 sobre 100 do volume da esfera 1. Bem, então, como é que eu calculo o volume da esfera 2? O volume da esfera 2 é, volume de esfera, na verdade, é 4/3 de πr ao cubo. Como eu estou falando da esfera 2, vou botar então um raio 2. E esse raio aqui, ó, perdão, e esse volume aqui, que eu escrevi, ele é 64%, 64 sobre 100, do volume da esfera 1, 4/3 de π R1 ao cubo, 4/3 de π R ao cubo, perfeito. Bom, ele quer saber o valor de R1, não é? Ele quer saber justamente isso aqui. Olha só que coisa legal. 4/3 de π, posso cortar, 4/3 de π. Ficamos apenas com R2 ao cubo, isso aqui vale 64 sobre 100, vezes R1 ao cubo. Bem, eu vou agora, como eu quero o R1, vou isolá-lo. R1 ao cubo vale o quê? 100 vezes, joga esse 100 que está se dividindo para o outro lado, multiplicando. 64 que está multiplicando, para o outro lado, dividindo. 100 sobre 64 vezes R2 ao cubo. Olha só que coisa interessante. Esse número aqui, 100 e 64, são números bonitos, porque eles vão cortar. Vai ficar como? R1 ao cubo vale 100 sobre 64. O 100 você pode escrever como sendo 25 vezes 4, correto? 25 vezes 4. E o 64 você pode escrever como sendo 16 vezes 4. Então, podemos cortar. Nós queremos o raio. Ah, isso mesmo. Então, podemos cortar. E teremos o quê? Que o R2 ao cubo vale o quê? Vale 10. Por fim, R2 ao cubo, R2 é raiz cúbica de 10. R2 ao cubo, então, vale 10. Então, por fim, basta que a gente faça essa conta aqui. Que R1 ao cubo vale o quê? Ainda posso cortar, né? O 10 posso cortar com 16, vai ficar 25 vezes. Divide isso embaixo por 2, vezes 5. E quando eu divido isso embaixo por 2, vai ficar 8 aqui. Perfeito, então basta que eu tire a raiz cúbica disso aqui. R1 vale o quê? Gente, 25 é o quê? 5 vezes 5, não é? Esse aqui foi o 25. E já tinha um 5 aqui. E 8 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Então, quando eu tirar a raiz cúbica, vai sobrar apenas 5 em cima. Vai sobrar 2 embaixo. Então, o R1 vale 5 sobre 2, que é a mesma coisa que 2,5 centímetros. Gabarito letra B. Perfeito. Pena que você tem alguma dúvida. Por que que cortou? Bem, corta por causa do seguinte, olha só. Vou botar aqui. Nós temos que o volume da esfera 2 é igual a 64% do volume da esfera 1. É o que a gente escreveu aqui. Só que o volume das esferas se calcula da mesma forma. 4/3 de πr ao cubo. E aqui também. 4/3 de πr ao cubo.
O volume, para você calcular a esfera, continua sendo o mesmo. Só muda, então, o R. O R das esferas vai mudar. Como o volume é o mesmo, como a fórmula é a mesma, nas duas fórmulas tem o 4, nas duas fórmulas tem o 3, nas duas fórmulas tem o π. Então, ficou dessa forma. Então, consegui cortar. Bom, vamos então aqui, ó, para a nossa última questão. Ele fala o seguinte: sejam M e N dois poliedros convexos, tais que M tem 18 arestas, 8 vértices e M faces. E N tem 20 arestas, 10 vértices e N faces. Então é correto afirmar que, como ele está falando aqui de número de arestas, vértices e faces, logo nos vem essa formulinha aqui de Euler, não é? F mais F é igual a 2 mais A. Correto? Ou então A mais 2. Tem gente que prefere escrever A mais 2. Bem, ele fala pra gente o seguinte a respeito do poliedro M. Que o seu número, olha só, ele fala que tem 18 arestas. Então, aqui para M, A é igual a 18. Ele fala que tem 8 vértices, então o número de vértices é igual a 8. Fala que tem M faces, então o número de faces é igual a M. Poliedro N agora, poliedro aqui, ó, Nzão, ele tem 20 arestas. Então, arestas igual a 20. N tem 20 arestas. 10 vértices, seu número de vértices é igual a 10. E N faces. Número de faces é igual a N. Então, vamos jogar os dois aqui na fórmula. Olha só. Vou fazer aqui, ó, para M. Temos que V mais F é igual a 2 mais A. Então, V vale 8, mais F vale M, é igual a 2, mais A vale 18. E aqui nós temos o quê? Que M vale o quê? 2 mais 18 dá 20. Esse 8 que estava somando vai passar para o outro lado, subtraindo. M vale 20 menos 8, isso aqui é 12. Vamos por fim ter o quê, ó? N. Vamos jogar então nessa formulinha aqui que a gente acabou de falar dela. V mais F é igual a 2 mais A. O V é 10, mais F, o F vale N, é igual a 2 mais o número de arestas, 20. N vale o quê? 2 mais 20 dá 22. Pega esse 10 que está somando, passa para o outro lado, subtraindo. N vale 12. Olha só que coisa interessante, então. M é o quê? M é o número de faces, correto? Então, esse poliedro aqui tem 12 faces. E esse poliedro aqui também tem 12 faces. Ele pergunta justamente a respeito do número de faces, né? M e N. E a gente vê que M é 12, N é igual a 12. Então, M e N são iguais. Então, gabarito letra A. Bom, essa aula vai ficando por aqui. A não ser que alguém tenha alguma dúvida. Então parece que tá tudo certo. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, eu fico aqui à disposição para ficar mais um tempinho depois dessa live. Caso você queira assistir, participar dessas aulas aqui abertas, caso você queira aqui ao vivo tirar suas dúvidas, você pode, não tem problema algum. Vou deixar um link aqui embaixo para você participar dessas aulas. Então, a galera aqui tá mandando uma dúvida, mas depois eu tiro aqui a dúvida com vocês. Então fica aqui o convite, caso você queira participar das aulas, não tem problema nenhum, na verdade você é extremamente convidado. Tá aqui o link e você pode só clicar nesse link. Você vai ser redirecionado lá a um microsite que você vai poder participar do nosso grupo no WhatsApp. E por lá eu tô botando várias dicas de matemática, também tô botando várias coisas a respeito dessas aulas. Bem, muito obrigado aqui pela participação e até a próxima.